Fala pessoal, estamos dando sequência aqui à nossa terceira aula sobre liberalismo, essa minissériezinha que está saindo aqui no canal toda terça-feira às 19 horas. Na aula passada eu tinha começado a falar sobre os autores clássicos do liberalismo e dividi na parte político-filosófica e na parte econômica, e o vídeo ficou muito longo ao fim do que eu tinha programado para falar sobre a parte política-filosófica, então deixei para falar sobre os três autores da parte econômica do pensamento liberal clássico nesse vídeo agora, então vamos continuar tratando sobre isso. Como eu já falei, os três autores do pensamento clássico liberal da economia que eu ia trazer seriam Adam Smith, David Ricardo e o grande John Stuart Mill. Todo mundo sabe que eu tenho uma discordância sobre Adam Smith ser visto como um autor liberal e tal. Quando você se aprofunda nas obras dele, você vê que ele defendia intervencionismo estatal, em muitos casos ele era meio contra o livre mercado e tal. E aí você entende que, na verdade, ele teorizou explicando o que acontece na sociedade, não que ele concorde com aquilo, não que ele ache legal. Então são poucos momentos que ele tem algum entendimento ali do livre mercado e tal. Porém, ele é visto como o pai do livre mercado, o pai do pensamento liberal econômico, embora seja um grande erro, mas não estou aqui para defender minha opinião, estou aqui para passar o conhecimento histórico para vocês. Então vamos lá. Adam Smith, ele foi o cara que melhor entendeu as relações que estavam começando a acontecer ali, né? Ele é um escocês e ele começou a ver como que as coisas funcionavam. E ele entendeu que naquele sistema ali do início de um capitalismo, onde você já não funcionava mais as coisas via escambo, não precisava levar 15, 20 quilos de arroz nas costas para trocar por 5 quilos de cuscuz, 5 quilos de feijão e tal. Eu levava dinheiro, umas moedinhas, e ali eu trocava. Esse era o que a gente podia chamar já de capitalismo. E ele entendeu que nesse formato, o que motivava as pessoas eram seus interesses pessoais. E os seus interesses pessoais, os interesses pessoais de todos, eles sendo bem sucedidos ali, acontecendo as trocas voluntárias, eles acabavam que beneficiavam a todos de maneira geral. Ou seja, não por projeto de todos beneficiar uns aos outros, mas cada um buscando seus próprios interesses pessoais, que todos acabavam tendo a vida melhorada. Por exemplo, o cara que planta feijão, se ele plantasse feijão só para ele sobreviver, as outras pessoas não iam ter acesso a feijão, né? E aí aquele cara que só tem a habilidade de plantar arroz não ia ter acesso a feijão, ia comer só arroz. Ele começou a entender que esse cara, por ele ter interesse de comer feijão, arroz, cuscuz, ovo, carne, por ele querer ter acesso a outras mercadorias, ele produzia aquilo que ele tinha de habilidade em um pouco mais de quantidade. Tipo, eu não vou produzir feijão só para mim, eu vou produzir para 50 pessoas, que aí eu vou e troco o produto que aquelas outras pessoas têm e troco para mim também. E aí ele falou no seu livro mais famoso, A Riqueza das Nações, né, o famoso 1776, né, de 1776, ali século XVIII, ele falou a famosa frase do não é pela benevolência do padeiro, né, que eu tenho de alimentar as outras pessoas, que a sociedade é pela intenção do padeiro, é pela necessidade do padeiro de lucrar, de ganhar dinheiro, que as outras pessoas acabam tendo acesso ao pão, né? Ele fala algo mais ou menos nessa linha, e essa frase ficou muito famosa. Então ele entendeu que as pessoas não faziam isso por motivações coletivas, por querer ajudar uns aos outros, beneficiar. Ele fazia isso por intenções próprias, por interesses próprios, e que isso não era ruim. Esses interesses próprios acabavam beneficiando todas as pessoas, e ele chamou isso aí de livre mercado, e ele ficou muito famoso por isso. Então não necessariamente ele estava defendendo, ele estava apenas explicando, destrinchando. E aí Adam Smith é um grande defensor da concorrência. Ele defende que as pessoas concorram uns com os outros para colocar, cada um colocar seu produto melhor no mercado.
e que isso baratearia os preços. A 2MIT tem um entendimento já da forma como que os preços eram formados, entendimento esse, claro, muito melhor explicado posteriormente por Milton Friedman sobre formação de preço, que um dia a gente vai falar aqui sobre Milton Friedman. Porém, Adam Smith já tinha ali um entendimento, sim, sobre isso, e ele é um defensor dessa causa da concorrência, que ele diminui os preços e tal. Então, nesse sentido, Adam Smith foi muito importante. Ele que, inclusive, ironizam, quem é de esquerda ironizam um termo que Adam Smith criou e ele mencionou. E o mais engraçado é que os esquerdistas ironizam isso sem nunca terem nem lido. E falam como se Adam Smith tivesse falado isso muitas vezes. Na verdade, Adam Smith só usou esse termo, que é o famoso a mão invisível. Ele só usou isso uma vez em uma das suas obras. E quando ele se referia à mão invisível do mercado, Adam Smith estava se referindo à vontade das pessoas. Qual vendedor de sapato vai vencer no mercado? Quem vai decidir é a mão invisível. E essa mão invisível é o quê? O que é o famoso mercado decide, o mercado se regula? É a vontade das pessoas. Quem ofereceu o melhor serviço para as pessoas, quem ofereceu o melhor produto e de maneira mais barata, quem conseguir equalizar, equilibrar esses três fatores, melhor com o preço menor, né? Na verdade, esses dois fatores vai sim ter ali a preferência das pessoas, do mercado, e a mão invisível vai decidir qual empreendedor sobrevive, permanece no mercado. Então Adam Smith já tinha teorizado isso lá no século XVIII ainda, e o esquerdista fala isso ironizando, mas nada mais é a mão invisível do que o desejo das pessoas, a vontade das pessoas. Aquele cara que melhor agrada as pessoas é o que tende a sobreviver no mercado. Hoje a gente vê o Estado distorcendo isso, o Estado mundo afora, em vários países, aqui no Brasil nem se fala, né? Decidindo qual empresa tem que vencer, basta ser amigo do rei, que você vai ter acesso a contratos mais fáceis e tal. E aí não é a vontade das pessoas que estão decidindo. Obras estatais, por exemplo, vai construir um estádio, aí a Odebrecht ganha. Por que a Odebrecht ganhou praticamente todos os contratos para construir os estádios durante a Copa do Mundo aqui no Brasil, que antecederam a Copa do Mundo, os estádios que seriam utilizados na Copa? Porque ele tinha ali uma proximidade com o governo, não foi o livre mercado, não foi a mão invisível que decidiu aquilo, ali quem decidiu realmente foi o Estado. Então é bem por aí. Então é isso. Quem ironiza a mão invisível, quando você vê um esquerdista ironizando a mão invisível do mercado, ele está, na verdade, ironizando a vontade das pessoas, a vontade do consumidor, a vontade da maioria, né? E é só isso. Ele pensa que ele está ironizando na cabeça do esquerdista, eu acho que ele pensa, quando eu estou ironizando a mão invisível, eu estou, na verdade, ironizando os detentores do capital, e na verdade não tem nada disso, tá? A mão invisível trata-se da vontade das pessoas. E aqui a gente chega ao nosso segundo grande autor, pensador clássico do pensamento liberal voltado mais para a parte econômica, que é o David Ricardo. Ele tem esse nome porque ele tem ascendência portuguesa, de fato. David Ricardo já nasce ali no século XVIII e tem uma produção no século XIX. David Ricardo era um cara que ele evoluiu o pensamento de Adam Smith, ele sistematizou, ele aperfeiçoou matematicamente o pensamento que Adam Smith tinha teorizado anteriormente. E David Ricardo, ele inclusive, ele defendeu o comércio entre as nações, os países e tal. Diz que todos se beneficiam do livre comércio, aquilo que Milton Friedman ia falar depois, o videozinho do Milton Friedman com um lápis na mão, um produto simples, teoricamente, né, em termos tecnológicos, mas que a madeira vem de um país, o grafite vem de outro canto, a tinta vem de outro país, e a borracha que põe ela na pontinha vem de outro canto. Aquilo tudo ali, David Ricardo tinha teorizado já, de que cada país deve se especializar em algo. Que ele não consegue ser bom em tudo, se especializa pelo menos em uma coisa, para que ele se torne referência e consiga vender aquilo. E por mais que ele não seja bom em algo, tenta pegar aquilo que é onde você é menos frágil e se torne bom naquilo,
defendia que cada país tivesse ali suas habilidades específicas em um produto específico. E David Ricardo, ele foi um cara que ele se viu de base, ele começa a formular uma teoria sobre preços, formação de preços, e essa teoria de David Ricardo, Karl Marx utilizou mal essa teoria dele para criar a teoria do mais-valia. David Ricardo defende ali que o preço é formado pela quantidade de energia que se coloca naquele produto, a quantidade de tempo que se demora para fazer aquele produto, mas o quanto é investido de recursos, o quanto ele considera ali uns 3, 4 critérios para a formação de um valor de alguma coisa, e Karl Marx vai e distorce tudo o que ele falou. Então, sim, David Ricardo influenciou Karl Marx, mas Marx teve que distorcer e desconsiderar critérios que David Ricardo tinha colocado como importantes para a formação de um preço, para ele poder criar a mais-valia dele. Então o pobre do David Ricardo nem sabia que estava ajudando o louco do Marx a criar a furada da teoria da mais-valia, mas sim, Marx se apoiou em uma base teórica de David Ricardo, distorceu e piorou a teoria de David Ricardo para criar a tal da mais-valia. E aqui nós chegamos a John Stuart Mill, o nosso último autor de hoje. O grande, gigantesco John Stuart Mill. E John Stuart Mill tem esse cabelo meio assim, né, meio estranho. Vamos aí, produção. Ele parece o pai do Wolverine, né? John Stuart Mill é visto como um liberal humanista, certo? Ele foi um cara que defendeu a liberdade suprema do indivíduo, exceto se ela causar danos a terceiros, que é uma visão que eu concordo de liberdade. Eu acho que a sua liberdade, você tem liberdade de fazer o que você quiser da sua vida, desde que você não prejudique ninguém. Então, eu tenho liberdade de pegar uma melancia e botar a cabeça andando no meio da rua? Tenho. Beleza. Eu tenho a liberdade de sair pelado no meio da rua? Não. Por quê? Porque pelado eu vou estar ali causando constrangimento a outras pessoas, eu vou estar talvez causando danos a crianças que possam ver. Então você não... Sua liberdade vai até onde começa do outro. Sua liberdade não pode ultrapassar, atingir a do outro. Se você prejudica o outro, você já não está mais usando a sua liberdade. Você está, na verdade, usando a sua libertinagem, né? E John Stuart Mill é um cara que defendeu muito isso, teorizou. Ele é um cara que tem uma preocupação social muito grande. Então ele defende que a evolução econômica da sociedade beneficie todos de certa maneira, que algumas sobras, um excedente, o que seja tributável, você aplique na educação e tal das pessoas, para que todo mundo da sociedade possa se desenvolver e melhorar como sociedade, e as pessoas possam ter acesso à educação, não só os proprietários, donos do capital. Então John Stuart Mill foi um cara muito importante nesse sentido. Ele faz meio que uma ponte, né, entre o liberalismo clássico, por isso que eu coloquei ele aqui como o último pensador do liberalismo clássico na parte econômica. Ele faz a ponte entre o liberalismo clássico e o liberalismo moderno, né, o liberalismo social, digamos assim, como a gente conhece hoje. Então é isso. John Stuart Mill, ele defendia ali algum nível de intervenção estatal para redução da desigualdade social e para investimento na educação como um todo da sociedade. Algo muito parecido com o que nós temos hoje em dia, algo muito parecido com o que defende a escola de Chicago, né? Milton Friedman aperfeiçoou isso, especificou, levou para projetos na prática, né? Isso nasce lá de John Stuart Mill, ali, isso nasce lá em John Stuart Mill, ali no segunda metade ali do século XIX. É ele que teoriza isso tudo. Então, se você ficou aqui, na segunda aula eu não falei, né, a palavrinha mais para saber se você ficar até o final. Se você ficou aqui até o final, você pegou essa parte toda de Adam Smith, de David Ricardo e também de John Stuart Mill, digita aí nos comentários John Stuart Mill, pai do Wolverine, que eu sei que você assistiu até o final. Valeu, então um abraço
Beijo do Louro, até a próxima aula.